Olá, turma 42 e 43, vamos dar início à nossa última aula antes de encaminhar a prova de vocês, que será hoje, tudo bem? Então vamos lá. O assunto que eu separei para vocês foi a questão da vacinação. Aqui estão apenas as vacinações mais importantes que não podem faltar. O calendário vacinal completo está disponível para vocês na página do Ministério da Saúde, tá? E também no final da apostila, na parte de anexos. Uma das primeiras aqui, destaques como uma das principais, é a hemofilus influenza do tipo B, tá? Que ela vai prevenir aí o hemófilos da influenza do tipo B e principalmente a patologia conhecida como a meningite. Ela é feita de um vírus inativado, portanto, ela não pode causar a doença, tá? Ela apenas entra em contato com a corrente sanguínea e estimula o organismo a reconhecer aquela pequena partícula. E aí, quando a patologia entra em contato com o sistema de defesa da criança, o sistema já reconhece e automaticamente produz anticorpos e consegue combater. Então, ela pode ser encontrada de forma isolada ou de forma combinada. Ela é conhecida como a tríplice bacteriana, que é a DTP ou a DTPA. As indicações dela, tá? A criança a partir de 2 meses e até os 5 anos de idade, tá? A data correta é 2 meses, mas a criança pode tomar até os 5 anos de idade, caso por algum motivo ela não tenha recebido a dose na data correta. Só que as crianças com mais de 5 anos, e adolescentes e adultos com algumas condições médicas, podem aumentar o risco para a doença por IB, ou seja, a ausência do baço, disfunção do órgão, antes e depois de transplante de órgão ou de medula óssea e após quimioterapia ou entre outros. Então, o calendário ele pode ser dilatado de acordo com a necessidade da criança. Então, não tem essa coisa de, são só 2 doses, são só 3 doses. Não, vai depender da situação em que o paciente se encontra. Aqui a gente sabe que algumas doenças que alteram as funções endócrinas pode deixar o organismo mais propenso a pegar doença por bactéria. Então, geralmente, as pessoas que têm ausência do baço ou que têm alguma disfunção, como, por exemplo, diabetes, que ataca o baço, né? Quando a criança fez algum transplante e o recorde de transplante na pediatria é o de medula óssea, ou quando a criança faz quimioterapia. Ou também quando a criança ela é submetida a um tratamento renal, né? Ela faz ali hemodiálise, então vai depender da indicação médica. Quais são as contraindicações dessa vacina? As pessoas que apresentam anafilaxia provocada por qualquer componente da vacina ou na dose anterior, tá? Pode acontecer aí uma reação alérgica aos componentes da vacina. Então, esse seria o único caso em que a vacina seria contraindicada. O esquema de dose pelo Programa Nacional de Imunização e também pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela SBIM, tá? Que é a Sociedade Brasileira de Imunização, ela recomenda a vacina que seja dada aos 2 meses, aos 4 e aos 6 meses, tá? E a criança com mais de 5 anos ou um adolescente e até mesmo adultos que não foram vacinados e com doenças que aumentam o risco para essa patologia, 2 doses com intervalo de 2 meses, tá? Qual é a via de aplicação? Via subcutânea ou via intramuscular? Nunca pelas vias intramuscular ou intradérmica, tá? Sempre aqui, subcutânea ou intramuscular. Porém, no Brasil, nós não utilizamos a via intramuscular ou a via intradérmica, fazemos a aplicação apenas por via subcutânea. Quais são os cuidados aqui antes da vacinação, né? Não é necessário nenhum cuidado especial antes da vacinação, inclusive não administrar nenhuma medicação na criança como medida profilática, tá? Algumas mãezinhas ali aplicam, então oferecem para a criança algum analgésico ou antitérmico. Não há necessidade. Se a criança chegar na unidade e ela estiver com febre, a gente pode adiar a vacinação até que ocorra a melhora. Podemos colocar compressa fria para aliviar aqui, a ação no local da aplicação, né? Aquela dor ali inicial. Em casos mais intensos, nós podemos usar medicação para dor, porém tem que ter recomendação médica. Qualquer sintoma grave ou inesperado após a vacinação
deve ser notificado ao serviço que fez a realização da vacina. Os sintomas e eventos adversos persistentes que prolongarem por mais de 72 horas, dependendo do sintoma, deve ser investigado para verificação de outras causas, tá? Os efeitos adversos aqui dessa doença, geralmente pode ocorrer dor no local da aplicação, entre 3% a 29% das pessoas vacinadas, pode ocorrer um inchaço e pode também ficar endurecido ou avermelhado, tá? Em alguns casos aqui, ó, porém a amostragem é muito pequena, de 0,2% a 17%. Em relação às manifestações gerais, pode ocorrer febre nas primeiras 24 horas, tá? Após a vacinação, né? Cansaço, tontura, dor de cabeça, irritabilidade, desconforto gastrointestinal leve que podem aparecer em 1% e até mesmo em 20% dos vacinados. Uma a cada 600 mil vacinados apresentam alergia a algum componente da vacina, sobretudo ao timerol, tá? Que é um derivado do mercúrio, sendo o mais raro em crianças e em adolescentes. Geralmente, os adultos manifestam mais essa reação adversa. Com relação à vacina BCG, né, ela previne a tuberculose, principalmente a forma grave da doença, como também a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, que ela se espalha por todo o corpo. Ela é feita aqui, ó, do componente do bacilo de Granary, ela tem o nome dela, né, origem BCG aqui, ó, bacilo, calmette, guerin. Tá? Obtido aqui pela atenuação, que é o enfraquecimento de uma das bactérias que causam a tuberculose, tá? Então, atenuação significa enfraquecer. Qual é a indicação dela? Indicado de rotina a partir do nascimento e antes da criança completar 5 anos de idade. Pessoas de qualquer idade que convivem com portadores de hanseníase ou lepra, tá? Também tem indicação de fazer a utilização da vacina. Quais são as contraindicações? As pessoas imunodeprimidas e recém-nascidos de mães que usaram medicamento que possam causar imunodepressão do feto durante a gestação. E a gente viu também na aula do cuidados pós-parto que crianças que nascem com menos de 2 quilos, né, têm contraindicação para a vacina. O esquema de doses é uma dose única, geralmente ao nascer. O local da aplicação é o local intradérmico. Cuidados antes da vacinação. Não requer qualquer cuidado prévio. Na maioria das vezes, haverá uma reação no local dessa aplicação e, posteriormente, a formação da cicatriz. Porém, até 2018, era recomendado, se você não tem a marca da vacina, que você tivesse que ser revacinado. Só que saiu um estudo em 2019 pela SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, e falou o seguinte: a revacinação das crianças que não desenvolveram a cicatriz deixou de ser recomendada pelo Ministério da Saúde a partir de fevereiro de 2019. Então, não há mais a necessidade de revacinar só porque ela não fez a cicatriz, tá? Ali no local. Isso não é um fator determinante para dizer que a pessoa está propensa a pegar a tuberculose. Os efeitos adversos dela aqui, ó, quase sempre deixam uma cicatriz, que é característica, com até mesmo 1 centímetro de diâmetro no local em que foi aplicado, né? E como rotina, deve ser aplicado no braço direito. Essa reação é esperada, é a resposta, e a resposta da vacina aqui, ó, demora cerca de 3 meses, ou seja, 12 semanas, e pode se prolongar até mesmo por 24 semanas. Começa como uma mancha vermelha, é levada no local da aplicação e evolui para uma pequena úlcera que produz uma secreção, tá? E essa secreção, quando ela expele, ela faz a formação da cicatriz. Onde ela pode ser encontrada? Nas unidades básicas de saúde e nos serviços privados de vacinação, tá? Geralmente também dentro das unidades de parto. Vacina contra hepatite A e B previne as infecções do fígado pelas hepatites causadas pelo vírus da hepatite A e da hepatite B. Trata-se de uma vacina inativada, ou seja, não tem como essa vacina causar doença, porque o vírus está morto, inativo.
Vírus atenuado significa vírus enfraquecido. Vírus inativado significa vírus morto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um vírus inativado da hepatite A e da superfície do vírus da hepatite B. Também possui uma composição como sais, alumínio, formaldeído, sulfato de neomicina e por aí vai. As indicações: crianças a partir de 1 ano de idade, adolescentes e os adultos. É uma boa opção para pessoas que não foram vacinadas contra as 2 hepatites, tá? Então, nós já temos a vacina contra a hepatite A. Contraindicações: pessoas que apresentaram, alguma reação alérgica provocada por qualquer componente da vacina durante a dose anterior. Esquema da dose: crianças e adolescentes a partir de 1 ano e menores de 16. 2 doses com intervalos de 6 meses. Para adolescente a partir dos 16 anos, adultos e idosos, 3 doses, sendo que a segunda dose deve ser aplicada 1 mês após a primeira e a terceira dose 5 meses após a segunda dose. Então, a gente toma aí 3 doses no intervalo de 6 meses para quem é adulto, né? Criança aqui, ó, vai tomar 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas. Depois dos 16 anos, tem que tomar 3 doses, tá? Pessoas com indicação da dose dobrada da vacina da hepatite B ou esquema de 4 doses devem receber a complementação com a vacina da hepatite B, tá? A via de aplicação é a intramuscular profunda. Cuidados antes da vacinação não se faz necessário. Em caso de febre, deve adiar a vacinação aqui até que o quadro melhore, tá? Isso se a pessoa chegar na unidade já com febre, a gente não faz. Compressa fria vai aliviar ali a dor no local da aplicação e qualquer sintoma grave ou inesperado depois da vacinação tem que ser notificado ao serviço que fez a realização dessa vacina, né? E os sintomas adversos aqui, ó, graves ou persistentes, que se prolongarem por mais de 24 ou 72 horas, também dependendo do sintoma, deve ser investigado para verificação de outras possíveis causas, tá? Os efeitos adversos que a gente geralmente encontra nessa vacinação é a reação, ali no local da aplicação, como, por exemplo, vermelhidão e inchaço de mais de 24 horas, dor intensa, se foram relatados aqui, ó, em 1,5% dos vacinados, eventos gerais, como, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar, cansaço, náusea, vômito, ocorreram em aproximadamente 0,3% da população e até 10% dos vacinados. Não houve relatos de eventos adversos graves, mas nós podemos esperar o menor risco que existe para vacinas isoladas, como a hepatite A e a hepatite B. Onde ela pode ser encontrada? Nos serviços privados de vacinação. O SUS não disponibiliza. Vacina da dengue. Sim, minha gente, já tem a vacina da dengue disponível desde 2019, tá? O que ela previne? Previne contra os 4 sorotipos da dengue. A dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Ela tem uma eficácia na prevenção da doença de até 65,5% na fase preventiva, tá? E ela previne, caso você tenha dengue, ela previne a dengue hemorrágica em até 93%. E contra a internação, ela previne até 80% dos casos. Então, a gente sairia aí do surto da dengue. Ela é feita de quê? Vírus atenuado, tá? Ou seja, enfraquecido, composto pelos 4 sorotipos do vírus da dengue, tá? Obtidos aqui separadamente por uma tecnologia de DNA que faz a recombinação. Qual é a indicação? Está licenciada para crianças a partir de 9 anos de idade, para adolescentes e para os adultos com até 45 anos. E é recomendada para indivíduos previamente infectados por um do vírus da dengue, tá? Qualquer um dos sorotipos, com ou sem história da doença. Qual é a contraindicação? Pessoas imunodeprimidas que tomam algum tipo de medicação para imunodeprimir o sistema imunológico, alergia grave, que é a anafilaxia a algum componente da vacina, gestante não pode tomar, mulher que está amamentando não pode tomar e pessoas sem contato prévio com o vírus, tá? Sem sorotipo aqui, ó, com a sorologia negativa.
Como que é o esquema de doses? São 3 doses com intervalo de 6 meses. O local da aplicação é subcutânea. Os cuidados antes da aplicação, né? É sugerido avaliar com o seu médico qual é a indicação da vacina, já que em pessoas vacinadas não infectadas previamente não foi observado um risco aumentado de hospitalização, tá? E nem de dengue grave. Adiar aqui, ó, a vacinação se a pessoa tiver com febre aguda ou moderada. E a vacinação de pessoas portadoras do vírus do HIV deve ser avaliada pelo médico que acompanha essa pessoa, né? E ele mesmo pode prescrever, se não houver nenhum comprometimento do sistema imunológico, porque pessoas com sistema imunológico deprimido não podem tomar vacina. Então, se a pessoa faz o tratamento para o HIV e está tudo bem durante o tratamento, né? Ela não está ali com neutropenia, com as células de defesa em baixa, o médico pode solicitar. Quais são os efeitos adversos que ela provoca? Aqui, ó. As reações adversas mais frequentes foram dor de cabeça, dor no local da injeção, mal-estar e mialgia, que é dor muscular. As reações foram geralmente, né, aqui, ó, de gravidade leve até moderada e de curta duração, com no máximo 3 dias, né? O início aqui, ó, foi tipicamente observado em 3 dias após a vacinação, com exceção da febre, que já surge ali, ó, dentro de 14 dias após a aplicação da vacina. Onde é que a vacina pode ser encontrada? Ela pode ser encontrada no serviço privado. Aqui em Rio Branco Acre já tem, nas clínicas particulares. Custa, né, aproximadamente de R$ 298 a R$ 350. Vai depender de como é que você quer esse esquema de vacinação, tá? A vacina DT, ela previne a difteria e previne contra a difteria e também contra o tétano. Ela é feita de uma vacina inativada, portanto, não tem como causar doença. Contém toxióides difterico e tetânico, derivados aqui, ó, das toxinas produzidas pelas bactérias que causam as doenças. Também tem sal de alumínio como coadjuvante, cloreto de sódio e também água para injeção. A indicação dela, tá? Crianças menores de 7 anos de idade que tenham apresentado encefalite, tá? Inflamação aqui das meninges cerebrais, nos 7 dias subsequentes à administração da dose anterior da vacina, contendo um componente da coqueluche, que é a DTP ou a DTPA. Contraindicação: pessoas a partir dos 7 anos de idade não é para tomar a vacina da DT. Não deve ser utilizada como uma rotina. A vacina recomendada de rotina para crianças é a tríplice bacteriana e as suas combinações, que podem também proteger contra a coqueluche. Esquema das doses: 3 doses, de acordo com o histórico de cada criança e sob também a orientação médica. Aplicação via intramuscular. E como ela vai água destilada, nós já sabemos, né, que dói bastante. Quais são os cuidados? Não tem nenhum cuidado necessário de maneira preventiva, tá? Antes da vacinação, não tem nenhum cuidado que você possa acrescentar. Em caso da doença aguda com febre alta, a vacinação deve ser adiada. Pessoas com doenças que aumentam o risco de sangramento, a aplicação intramuscular pode ser substituída pela via subcutânea. Compressa fria para aliviar a reação no local da aplicação e em casos mais intensos pode ser usada ali alguma medicação para dor, mas tem que ser prescrito pelo médico. Qualquer sintoma grave ou inesperado depois da vacinação tem que ser notificado ao serviço que fez a realização da vacina. Sintomas e eventos adversos mais persistentes, prolongados por mais de 24 ou de 72 horas, também dependendo do sintoma, tem que ser investigado, tá? Para possíveis outras causas no organismo dessa pessoa. Aqui, ó. Efeitos adversos, na maioria das vezes, ocorrem ali, ó, apenas manifestações leves e transitórias no local da aplicação. Pode ocorrer também a melhora dos sintomas entre 24 e 48 horas. Os sintomas são dor, vermelhidão, inchaço, né, que acometem aqui boa parte das crianças, enquanto que apenas 4% apresentaram aqui, ó, inchaço, um grande inchaço maior que 2 centímetros de diâmetro. Onde é que ela pode ser encontrada?
nos Centros de Referência Imunológicos Especiais, que é o CRI, tá? Para crianças com até 7 anos de idade que não podem tomar as vacinas da coqueluche. Aqui no estado do Acre, o CRI fica dentro da maternidade, tá? Bárbara Leodoro. Vacina contra a febre amarela, protege contra a febre amarela. E no Brasil, aqui, ó, estão disponíveis 2 vacinas. Uma que é produzida por Biomanguinhos, que é da Fundação Fiocruz, que é utilizada pela rede pública, tá? E tem a que é produzida pela Sanofi Pasteur, que é utilizada pelos serviços privados de vacinação e, eventualmente, pela rede pública, tá? Quando que ela vai ser usada na rede pública? Quando a pessoa apresentar alguma alergia aos componentes da vacina produzida pela Fiocruz. Ambas são elaboradas a partir do vírus vivo e atenuado, que foi cultivado dentro do ovo da galinha. A vacina de Biomanguinhos, ela apresenta uma formação gelatinosa bovina, tá? Da eritromicina, da canamicina, do cloridato, de histidina, lanina, cloreto de sódio, água para injeção. Já a da Sanofi contém lactose, tá? Subortil, cloridato de histidina, lanina e uma solução salina. Quais são as indicações dela? Pessoas a partir dos 9 meses de idade. Contraindicação, criança abaixo de 6 meses de idade, indivíduos infectados pelo HIV, que são sintomáticos ou que são imunodeprimidos, uma imunossupressão grave que foi comprovada por um exame de laboratório. Pessoas com imunodepressão grave por uma doença que tem ali a utilização de medicação, como, por exemplo, uma pessoa que faz quimioterapia, radioterapia, né? Pacientes que tenham apresentado a doença neurológica, tá? No período ali de 6 semanas, após a aplicação da dose anterior. Gestantes, salvo em situações de alto risco de infecção. E isso vai ser avaliado pelo médico. Mulheres que estejam amamentando com bebês que tenham até 6 meses e se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por até 10 dias. Procure um pediatra para maiores informações, tá? Paciente submetido a transplante de órgão não pode tomar e pacientes oncológicos também não podem tomar. Esquema de dose, tá? Ocorre aqui, ó. Crianças de até 4 anos de idade, a gente faz 2 doses, uma aos 9 meses e outra aos 4 anos de idade. Se a criança for acima de 4 anos, não há um consenso sobre a duração da proteção, tá? Da vacina. E de acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de uma falha vacinal. Ou quando a gente vai sair do país, né? Que aí eles orientam que a gente tem ali no cartão vacinal a vacina da febre amarela. Aí quem não tem como comprovar, tem que tomar a vacina novamente. E o Ministério da Saúde usou aqui, ó, em 2018, doses fracionadas como uma forma de conter um surto vigente, tá? Na ocasião. Isso aconteceu em Minas Gerais. E a estratégia é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma estratégia segura e uma estratégia eficaz para o controle da doença. A via da aplicação dela é subcutânea. Não preciso de nenhum cuidado especial antes da vacinação. Se a pessoa estiver com febre, a gente não vai aplicar essa vacinação. Crianças de até 2 anos de idade, nós não vamos aplicar simultaneamente com outra vacina, que é a vacina da tríplice viral. Então, nós vamos aguardar ali um intervalo de 30 dias entre essas 2 vacinas. Vamos escolher uma das 2 para aplicar. Geralmente, a gente faz a tríplice viral, porque essa daqui, ó, pode ser aguardada um pouquinho mais para frente, tá? A vacina da febre amarela. Então, a gente faz primeiro a da tríplice viral, aguarda 30 dias e faz a da febre amarela. E qualquer sintoma grave ou inesperado após a vacinação tem que ser notificado. E todo e qualquer evento adverso grave ou inesperado deve ser notificado para as autoridades de saúde, ou seja, vigilância epidemiológica. Pode ser encontrado nos serviços privados de vacinação, que são credenciados junto à Anvisa e nas unidades básicas de saúde. Temos também a vacina da gripe, que é a influenza, é a vacina tetravalente ou a vacina trivalente. Previne contra o vírus da influenza que causa a gripe, tá? Contidos aqui
na vacina. É feita de um vírus inativado, portanto, não tem como causar doença. Todas as pessoas a partir de 6 meses de vida têm indicação aqui para tomar vacina, principalmente aquelas que têm maior risco de infecção respiratória, que podem ter complicações da forma grave, tá? Como, por exemplo, uma pessoa que tem asma, que tem bronquite, que tem pneumonia, tá? Tem indicação. Contraindicação, pessoas que tenham alergia grave, que é a anafilaxia, a algum componente da vacina ou da dose anterior da vacina. O esquema de dose aqui, ó, criança entre 6 meses e até 8 anos de idade, nós vamos fazer 2 doses. Na primeira vez que forem vacinadas, tá? É a primovocanização. Tem um intervalo aí de 1 mês, tá? E aí a gente faz a revacinação anual. Aquela campanha de vacinação. A partir dos 9 anos, nós vamos fazer a dose única, que é anual. E para menores de 3 anos, tá? Na dependência da bula do fabricante, o volume para ser aplicado em cada dose pode ser de 0,25 ml ou até meio ml. A via de aplicação é a via intramuscular. Não tem cuidados antes da vacinação. Em caso de febre, nós vamos adiar, tá? A vacinação até que a pessoa melhore. Pessoas que têm história de alergia grave à proteína do ovo da galinha, né, devem receber uma vacina em ambiente de condições de atendimento de reações anafiláticas. Então, ali, ó, ela vai permanecer em observação por pelo menos 30 minutos. Ela só vai poder tomar essa vacina lá no CRI, que fica dentro de uma unidade hospitalar. Em caso de história da síndrome de Guillain-Barré, né, em até 6 semanas após a dose anterior da vacina, nós vamos recomendar uma avaliação médica criteriosa sobre o risco-benefício antes de administrar a nova dose. Guillain-Barré é uma paralisia dos membros, tá? Que ocorre ali após uma infecção viral. Não é uma reação esperada, tá? Porém, pode acontecer após uma infecção viral. Executando os casos que foram aqui citados, não se faz necessário cuidados especiais antes da vacinação. As compressas frias vão aliviar a reação local da aplicação e em caso, né, aqui, ó, que são mais intensos, nós podemos utilizar uma medicação para dor, porém tudo sob recomendação médica. Tudo que se trata de medicação é com orientação médica, tá? Nós podemos encontrá-la na rede pública com o nome de vacina trivalente, que está disponível para os grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, tá? Em função de maior risco de adoecimento e de evolução para quadros graves. A vacina tríplice bacteriana protege contra difteria, tétano e coqueluche, tá? Vacina inativada não tem como causar doença. Todas as crianças até 7 anos de idade podem tomar vacina, mesmo que as crianças que já tiveram tétano, difteria ou coqueluche, uma vez que essas doenças não conferem uma proteção permanente, ou seja, você pode pegar de novo. Então, a vacina na rede pública, como a dose de reforço para crianças com idade entre 4 e 5 anos. O esquema de dose é utilizado uma rotina aqui, ó, pública de vacinação infantil, que ocorre com 2, 4 e 6 meses de idade. Na apresentação combinada com outras vacinas, nós temos a IB, que é a DTP mais IB, e também a da hepatite B, que é a vacina, ó, DTPW isolada, que não é combinada com outras vacinas. Também é utilizado na rede pública para fazer o reforço do 2º ano até os 4 anos de idade. A via de administração dela é via intramuscular e ela pode ser encontrada nas unidades básicas de saúde. A tríplice viral protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, tá? Contém traços aqui também da proteína do ovo de galinha e é usado no processo de fabricação das vacinas. Ou seja, a pessoa que tem alergia à proteína do ovo é comunicada ao médico, o médico vai fazer um laudo solicitando uma vacina diferenciada. Então, o calendário vacinal dessa pessoa é completamente diferente e, geralmente, ela vai fazer a aplicação da vacina no CRI, que é uma unidade dentro de um hospital. Nesse caso aqui, ó, o vírus é atenuado, tá? Contém vírus vivo, porém enfraquecido. E esses vírus são o vírus do sarampo, da rubéola e da cachumba.
Aqui, ó, no Brasil, as vacinas são utilizadas na rede pública. Ela contém traços aqui, ó, de lactobomina, que é a proteína também do leite da vaca. A indicação: crianças, adolescentes e adultos. A contraindicação são gestantes ou pessoas que têm algum comprometimento da imunidade por alguma doença ou que estejam fazendo uso de alguma medicação que causam essa queda na imunidade. História aqui, ó, de anafilaxia após a aplicação da dose anterior da vacina, ou a pessoa que tem alergia a algum dos componentes, como, por exemplo, a proteína do leite e a proteína do ovo. A maioria das crianças com história de reação anafilática ao ovo não tem reação adversa à vacina. E mesmo quando a reação é grave, não tem contraindicação o uso da vacina tríplice viral, porque o benefício que a vacina traz é maior que o malefício que a doença pode trazer, tá? Então, assim, digamos que a criança tem uma reação alérgica, eu tenho como fazer uma medicação para controlar essa alergia, né? Mas se ela tiver a infecção viral, já fica mais fácil de fazer o tratamento, já fica mais difícil de realizar o tratamento e dela ter sucesso, tá? No tratamento. Esquema de dose aqui, ó, Sociedade Brasileira de Imunização considera que está protegido todo indivíduo que tomou 2 doses dessa vacina na vida, com um intervalo mínimo de 1 mês, sendo aplicada a partir dos 12 meses de idade. A via de aplicação é a subcutânea, tá? Não precisa de nenhum cuidado aqui antes da vacinação. Só que as pessoas que usaram medicamentos imunossupressores devem ser vacinadas pelo menos 1 mês após a suspensão do uso do medicamento, de acordo com o critério médico. Pessoas que estão fazendo quimioterapia ou outro medicamento que cause imunossupressão só pode ser vacinada 3 meses depois da suspensão do tratamento, de acordo também com o critério médico. Onde que eu posso encontrar? Nas unidades básicas de saúde, tenho 2 doses para pessoas de 12 meses até 29 anos e 1 dose para adultos entre 30 e 59 anos de vida. Eventualmente, em caso de surto, o Ministério da Saúde pode realizar campanha de vacinação para pessoas a partir dos 6 meses de idade, tá? Essa dose é uma dose extra, não substitui as doses que são recomendadas no esquema de vacinação. Tá? Nos serviços privados de vacinação, ela está disponível para vacinação de crianças, adolescentes e adultos e qualquer idade. Vacina contra a poliomielite previne paralisia infantil, tá? É feita uma vacina oral, que é a VOP, é a vacina oral do vírus atenuado bivalente, que é composta pelo vírus da polio do tipo 1 e do tipo 3. Os vírus estão vivos, mas estão enfraquecidos, é vírus atenuado. A vacina inativada da poliomielite é a VIP. Por ser inativada, não tem como causar doença. É uma vacina trivalente e ela é injetável. É composta por partículas de vírus da polio. Os vírus são do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Indicação: como no Brasil a poliomielite foi erradicada em diversas regiões do mundo também, então para evitar a paralisia, nós podemos utilizar aqui, ó, o vírus que vem na forma oral. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que nos países como o Brasil, que é um país de baixo risco para desenvolvimento da doença, que nós passamos a utilizar a vacina inativada, que é a VIP, sempre que possível, tá? Então, geralmente a VOP a gente utiliza mais nas campanhas de vacinação. Nós estamos substituindo aos poucos pela vacina VIP, tá? Aplicação: a VOP é por via oral e o vírus está vivo, porém enfraquecido. Na VIP é via intramuscular, tá? E o vírus está morto, inativado. Cuidados aqui durante e após a vacinação. Para as 2 formas da vacina. Criança com febre moderada, acima de 38 graus, a vacinação deve ser adiada até que o quadro clínico melhore. Qualquer sintoma grave ou inesperado após a vacinação tem que ser notificado pelo serviço que realizou. Sintomas de eventos adversos graves ou persistentes devem ser investigados para verificação de outras causas. No caso da VOP, se a criança estiver com diarreia e vômitos leves, não são contraindicados a vacinação.
mas a gente recomenda que ela deva ser adiada, tá? Ou que a gente repita a dose após 4 semanas, porque se ela estava ali com vômito e diarreia, ela pode ter perdido ali a dose da vacina por primeira intenção. Então, é aconselhável interromper a amamentação por 1 hora antes e depois da administração da vacina. E se o bebê golfar ou vomitar, é preciso repetir a dose. Nota aqui, ó, esclarecimento. A VOP não deve ser administrada em bebês que se encontram hospitalizados e também não pode ser administrada em crianças que convivem com pacientes imunodeprimidos, tá? Então, gente, essas aqui são as principais vacinas e as suas principais indicações. Todas essas informações estão dentro do site da Sociedade Brasileira de Imunização, em parceria com o Ministério da Saúde e em parceria também com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Qualquer dúvida, o material fica lá à disposição. E vacina, como eu falei para vocês, ela muda, né? Então, a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento. Por isso que a pessoa que trabalha lá na sala de vacina é uma pessoa que está completamente atualizada, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Encaminho uma prova para vocês hoje no período da tarde, tá? Desejo a todos uma boa sorte. E as maiores informações estão na apostila e também no site da Sociedade Brasileira de Pediatria ou da Sociedade Brasileira de Imunização, que é a ISBIM.